Claro, bom, eu sou a Luísa, todo mundo me conhece como Luísa Nunes, Lu Nunes. Eu tenho 43 anos, mas eu trabalho com RH, eu costumo brincar, né? Eu trabalho com RH há 16 anos. É a única coisa que eu sei fazer. Eu brinco assim, nossa, eu queria saber fazer uma outra coisa, uma coxinha maravilhosa para vender, uma comida incrível, mas eu não sei. A única coisa que eu sei fazer na vida é trabalhar com RH. E nesses últimos 16 anos aí passei por lideranças, né, de RH, de grandes times como IBM, Meta, Unilever, e também sou uma pessoa neurodivergente, sou uma pessoa autista, o diagnóstico veio ano passado, em dia 19 de 12 de 2025, autista, né, nível 1 de suporte, com altas habilidades, superdotação, TDAH, também nasci com uma deficiência física, e sou louca por colecionar Barbies, e coleciono Barbies com deficiência, que vocês podem ver aqui atrás, tenho várias. Essa é a Luísa. Legal, Luísa. Bom, vamos começar falando sobre o tema principal, né? O que é empregabilidade autista? Por que a gente precisa falar sobre isso agora, em 2026? É engraçado, né? O ano é 2026 e a gente precisamos falar sobre isso, né? Acho que o censo trouxe muito à luz. Em 2022 foi feito o último censo, né? Porque antes de 2022 a gente tinha um censo de 2010, então as informações eram muito, não tinha mapeado quem eram pessoas neurodivergentes, não se falava tanto disso. E o censo de 2022 ele trouxe à luz muitas informações novas, inclusive mudou-se, né, o número de pessoas com deficiência. Hoje a gente está falando de 14,4 milhões de pessoas com deficiência, sendo que 2,4 milhões são pessoas neurodivergentes. Então, houve esse mapeamento, né, inicial, e isso foi muito importante, porque trouxe à luz essa questão do autismo. Nossa, existem pessoas autistas, e aí quando você vai ver a idade, sexo, onde essas pessoas moram, onde elas habitam, enfim, você fica assim, nossa, caramba, e aí acho que se desmistificou, começou-se a desmistificar isso no ambiente de trabalho, onde a gente tinha aquela impressão de que a pessoa autista era aquela pessoa que ela realmente precisava de suporte para tudo, era aquelas imagens que a gente tem no passado, né, de achar que, nossa, uma pessoa nível 3 de suporte, que precisa, aqueles casos que a gente vê mais graves, enfim. E começou-se a desmistificar, e então a gente precisa falar de empregabilidade autista, porque essas pessoas estão tomando coragem, a gente está tomando coragem de se identificar no meio no trabalho, né? E muitas pessoas estão se identificando tardiamente. Eu acho que esse também é um ponto importante de trazer-lhes, porque muitas pessoas com autismo têm um quê genético, muitos vão no médico e identificam o filho e saem também com um laudo. E aí já estão trabalhando e levam isso para a empresa. Então, a gente precisa... esse tema está muito em alta, né? Neurodiversidade, neurodivergência, não só o autismo, mas também como TDAH, como as outras comorbidades, né? As habilidades, superdotação, mas o tema autismo é algo que está em alta mesmo no mercado de trabalho, por conta dessa questão do censo. Uhum. Quais são as barreiras, Luísa? As barreiras mais comuns enfrentadas pelas pessoas autistas nesse ambiente do emprego, do trabalho, ao manter emprego? Eu acho que hoje o primeiro é ainda que a gente tem aquela coisa de que a pessoa, o X nas costas, né, que eu costumo dizer, ainda é o preconceito, sim, ainda é o capacitismo, sim, esse é o maior ponto ainda, quando a gente está falando da empregabilidade das pessoas autistas, porque os RHs não estão preparados para isso, eles estão começando a se preparar agora, né, então, e muito por conta também da NR1, que é uma nova lei que está sendo estabelecida, que agora vai, né, já foi estabelecida, e agora é elegível a lei a multa e tudo isso. Então, as empresas elas estão muito preocupadas com essa saúde mental dessa pessoa colaboradora, e dessa pessoa colaboradora com autismo muda muito essa situação. Então, acho que hoje o principal desafio ainda é RHs e empresas que não estão preparadas para nos receber, que tem um capacitismo mesmo, existe um capacitismo no mercado de nos taxar como, mas ele é autista, então ele não vai produzir, mas ele não é produtivo, ou ele precisa de muito suporte, ou ele, então
são estigmas, né, que existem sobre o autismo, mas eu já vejo uma evolução, porque, por exemplo, ano passado, de 2025, eu dei muitos treinamentos sobre recrutamento de pessoas autistas para várias empresas de diversos segmentos. Então, assim, eu vejo que está havendo nossa, eles existem e eles estão aqui com a gente, e agora como é que a gente vai fazer para incluir eles da melhor forma e desmistificar isso, né, de que o autismo não está linkado à produtividade, que muito pelo contrário, se você souber utilizar os nossos, brinco, né, nossos superpoderes, a gente está... Nossa, a gente produz muito, a gente é muito mais efetivo que muitas pessoas que não têm autismo, inclusive. Esse ponto das barreiras invisíveis, né, do capacitismo e de falar ou não que é autista, né? Como lidar com isso? Porque muitas pessoas pensam, nossa, não vou falar porque senão eu vou lidar com o preconceito. Que você orienta em relação a isso? Hoje, a primeira coisa, quando a gente vai buscar um emprego, eu acho que é primeiro olhar a empresa que a gente está se candidatando à vaga. Eu acho que o primeiro ponto é olhar se a empresa, então a gente vai ver, essa empresa ela tem práticas inclusivas, ela tem grupos de afinidade de pessoas com deficiência, ela tem uma área de diversidade, o que está escrito no site dela sobre diversidade, sobre inclusão de pessoas com deficiência, né? Pegar relatos, né? Hoje a gente tem Glassdoor, por exemplo, onde você vê relatos lá de ex-funcionários de empresas, então é a gente buscar um pouco, antes da gente se candidatar, fazer esse mapeamento de que empresa é essa, para a gente poder ver se vale a pena ou não vale a pena a gente poder se identificar. E eu acho que olhou, viu que sim, existem práticas inclusivas e tudo mais, eu acho que aí sim usar todos os nossos direitos, que é se candidatar a vagas exclusivas, que vocês vão ver muito assim, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, ou vagas afirmativas para pessoas com deficiência, ou banco de talentos para pessoas com deficiência, que ali é o nosso direito, existe a lei de cotas, né, onde... e o autismo ele é elegível à lei de cotas, então a gente tem que... Precisa do laudo, Luísa? Precisa do laudo, e aí essa é uma outra dica, a gente tem um laudo, não precisa ser o mais detalhado possível quando a gente está falando da questão do autismo, porque a gente está falando, eu preciso ter o CID e o que significa. Hoje o laudo para a empresa aceitar e a área médica considerar você uma pessoa com deficiência, né, elegível à lei de cotas, aí você precisa de um laudo com um CID, especificando qual que é o CID e as limitações que você possui. Não precisa ali você compartilhar, e essa é uma dica muito importante, porque às vezes a gente quer compartilhar tudo, então a gente quer compartilhar todos os laudos de tudo que aconteceu na vida da gente, tudo mais. Não precisa. Não precisa, porque o RH ele vai ler esse laudo, então ele pode ficar enviesado, porque muitos de nós, às vezes por burnout, passamos por burnout, tivemos situações difíceis, eu mesma, já tentei... já tive uma tentativa de suicídio, então, de repente, isso está descrito no laudo, isso até é uma coisa que nos atrapalha. Então, dê o laudo mais simples possível que tem ali descrito o número do CID, o que aquilo significa e o que você precisa de adaptação. Que geralmente um profissional TO, ele geralmente te ajuda com isso, né? Identificar o que você precisa para em termos de adaptação. Porque quando a gente está falando de adaptação, Liz, isso é muito importante, porque isso que é a equidade. Quando a gente está falando de igualdade, a gente fala que todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual. A gente tem a equidade, que é diferente, que é a gente dar aquilo que a pessoa precisa para ela performar em equidade com aquela pessoa que não tem deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela precisa de um leitor de tela, e aí eu dando o leitor de tela, ela vai performar em equidade com uma pessoa sem deficiência. Eu, por exemplo, tenho uma deficiência física, eu preciso de um apoio de pé. Então, eu tendo esse apoio de pé, minha coluna fica ereta, e aí eu consigo apoiar meus pés, e aí eu consigo performar em equidade com aquela pessoa que não tem que não tem um pé torto congênito, como é o meu caso. Então, isso é muito importante, a gente saber o que é que a gente precisa, porque esse também é um outro ponto, né? Saber o que precisa, né? Entender o que precisa. Entender o o que autista vai saber.
o que precisa. Porque geralmente a gente não sabe o que precisa. Hoje nas empresas, e essa também é um grande ponto, que as empresas elas estão aí trabalhando, tem empresas grandes que já têm áreas específicas só para isso, porque quem cuida disso é a área de segurança do trabalho, a área médica, né, que é a área responsável em estar olhando ali, fazendo o seu exame, conversando com você e vendo, para essa deficiência você vai precisar de um monitor X polegadas, ou você vai precisar de um mouse ergonômico XPTO, né? Mas não são todas as empresas que têm essa área, né? Luísa, no caso do TEA, né, não é uma deficiência física, então não tem uma mesa tal que vai resolver as questões do TEA, é invisível. Então, o que a Lei Brasileira de Inclusão garante em termos de adaptações no trabalho que sejam razoáveis, né, consideradas razoáveis? Sim. E o que é isso, né, uma adaptação razoável? A gente está falando de itens físicos, né, de acessibilidade ali, que é a acessibilidade física, então que eu te dou, por exemplo, um fone de ouvido, ou que eu diminuo a iluminação, ou que você vai sentar sempre na mesma mesa, ou a cadeira específica, ou de repente fones de ouvido, né, de diferentes decibéis, enfim. E a gente está falando também que a Lei Brasileira de Inclusão nos garante, que é a acessibilidade atitudinal, que é a partir do momento que o meu gestor, a pessoa que vai me liderar, o meu time, sabe que eu sou uma pessoa autista, eu poder falar sobre isso abertamente com o time, com o gestor, isso vai funcionar muito melhor, porque às vezes é a atitude, é ele entender que, tipo, para mim é importante todos os dias sentar naquela mesa. Então, hoje muitos lugares, muitos escritórios têm aquela questão de rodízio de mesa, por causa do home office, você não vai todo dia, então cada um escolhe a mesa, mas para mim, que sou autista, é importante sentar todos os dias naquela mesa. Então, isso é uma atitude que muda tudo. É uma atitude, de repente, eu estar numa reunião e o meu gestor entender que eu tenho, dentro do meu traço autístico, eu tenho a questão de ser interrompida. É lógico que eu vou me policiar para isso, porque a inclusão vem dos dois lados, eu vou me policiar, mas para ele entender que, às vezes, quando eu interrompo, não é porque eu sou mal educada, não é porque isso faz parte de um traço meu que naquele momento eu não consegui controlar. Mas é muito mais também a acessibilidade atitudinal, isso a lei nos garante também. Aí entra a questão da habilidade de comunicação, né? Porque nem todos os autistas terão uma equipe de profissional que vai estar ali conversando e ajudando a entender quais são as adaptações, criando relatórios, solicitando tal e tal adaptação, mas e aí como desenvolver essa comunicação, né? Eu lembrei agora da jornada da mentoria em terapia ocupacional, a gente tem um mês só até dezembro, só para o desenvolvimento da comunicação, né? Cada mês a gente trabalha uma habilidade e tem o mês da comunicação. Aliás, a gente está no mês do trabalho, eu estou trabalhando bastante regulação no trabalho, e assim, como é importante desenvolver essas habilidades, né? E até o como pedir, né? Porque por mais que eu acho que o como pedir é o principal. E aí vem a habilidade da comunicação. Porque a gente sabe que a gente tem a lei e que está ao nosso favor, mas as pessoas, elas não, né? E aí a gente, às vezes, é muito objetivo, muito reto, muito direto. A gente quer mandar e-mails dizendo que a lei nos protege, nos garante. E isso, de repente, é algo que soa no universo do trabalho agressivo, como se você fosse, nossa, mas é uma pessoa agressiva. Então, a gente também tem exigência, é uma exigência, uma forma de falar que o outro vai querer se defender. E o outro... Então, as chances, apesar de ser lei, apesar de ser direitos, as chances de conseguir essa adaptação vão diminuir, porque vai entrar uma guerra ali. E mais, né, de você ser taxado como um problema. Então, assim... O chato, ai, lá vem o chato. Nossa, fulaninho quer tudo certinho. Não, é o seu direito, mas... E aí, a quem você pede isso? Né? Geralmente, se você tem uma boa relação ali, a primeira pessoa que você fala é com a sua pessoa gestora, né? Com o seu gestor ali imediato. Mas digamos que você acha que ele não vai entender, que ele não sabe que você é autista ainda, porque tem pessoas que
ainda não disseram, como eu brinco, né? A gente ainda não saiu do armário de que é autista dentro do trabalho, porque não se sentiu confortável, porque acha que não tem segurança psicológica dentro do local de trabalho para a gente poder se assumir, né? Falar que a gente é uma pessoa autista. Mas eu recomendo que, se você não vai falar direto com a sua pessoa gestora, você, por favor, procure o RH ou procure a área médica, que é a área que vai fazer aquele exame admissional lá, o exame periódico. Os procure, porque eles, e isso é extremamente confidencial, o RH não pode falar, é uma informação confidencial pela LGPD, ele não pode ir falando para o seu gestor, porque fulano é autista, ele não pode dizer isso, só se você permitir. E, então, a gente tem também essa garantia a nosso favor, mas procure o RH para dizer, olha, eu sou uma pessoa autista, e isso não significa também que você queira, de repente, se enquadrar na lei de cotas, mas eu recomendo fortemente que você se enquadre na lei de cotas, porque a lei de cota, ela... Então, não é automático? Não é. Se a pessoa é autista PCD, não automaticamente enquadra na lei de cotas? Não é. Funciona? Ela tem que chegar com o exame médico, né? Comunicar primeiro ao RH, aí o RH vai encaminhar para a área médica vai fazer a avaliação com laudo e tudo mais, e vai dar um laudo de enquadramento. E a pessoa tem que querer se enquadrar na lei de cotas, entrar na lei de cotas. Apesar dela já estar empregada. Dela já estar empregada. Ela tem que querer, ela não é obrigatório. Eu recomendo fortemente que você entre. Por quê? Porque a partir do momento que você entra pela lei de cotas, você está... isso para o INSS já te garante que você é uma pessoa... até tempos de aposentadoria, benefícios, isso tudo tem um impacto, né? Posteriormente, você vai poder se aposentar mais cedo, ou dependendo do tempo da sua atividade, do que você está fazendo, do tempo que você tem de experiência e tudo mais, isso tudo conta para a aposentadoria, que reduz o tempo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí sim, você tem todos esses direitos garantidos mesmo de acessibilidade, de acomodação, disso tudo, e depois, futuramente, caso a empresa ela não te dê, você tem lá a garantia, não, mas eu estava pela lei de cotas e você tem como cobrar isso e até futuramente ter isso a seu favor num processo trabalhista, entendeu? Futuramente, você pode se resguardar com isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o terceiro é porque várias empresas hoje têm vários benefícios para as pessoas que contam como PCD, né? Então, por exemplo, desconto de coparticipação no plano saúde em algumas empresas não tem. Existem outros benefícios, sabe? Que você, como uma pessoa com deficiência, pode ter acesso. Por exemplo, o benefício de remédio, outros... Porque hoje, como a gente está falando aí que a gente tem 1 milhão de vagas abertas de pessoas com deficiência. 1 milhão de vagas abertas? 1 milhão de vagas abertas. Só que a gente só tem... O que acontece? 600 mil... sem emprego. Como assim? E a gente tem 600 mil vagas em aberto, né? A gente tem 1 milhão e a gente tem 600 mil que faltam preencher, né? Ou seja, esse é um motivo a mais para declarar... Para você se declarar. Diagnóstico. E olhar a empresa certa também. E olhar a empresa certa. E como eu acho essas empresas? Olha, hoje você pode digitar, quando você vai no Google, para procurar, você procura empresas especializadas em inclusão de pessoas autistas. Então, por exemplo, a gente tem a Specialist Turn, a gente tem a TIP, mas eu recomendo fortemente a Specialist Turn, que é uma consultoria dinamarquesa, assim, para você que está procurando seu primeiro emprego, de repente, ou você quer fazer uma transição de carreira para a área de TI, ou para a área administrativa. Eles oferecem um curso de 14 dias, depois a gente compartilha lá no e-book, porque depois vai ter um e-book, e aí a gente consegue compartilhar. Eles dão um curso de 14 dias, onde ali naquele curso você é avaliado, e são
para você trabalhar em grandes empresas. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa SAP, você vai trabalhar num banco, Itaú, você vai trabalhar num JP Morgan, você vai trabalhar em bancos, em empresas grandes, e o mais importante, você vai ter um acompanhamento, você não vai precisar esconder que você é autista, e você vai ser reconhecido e valorizado por ser uma pessoa autista. Então, por exemplo, vai ter um treinamento de incêndio, estou dando um exemplo básico. Cara, você vai ser avisado antes e eles vão te perguntar, cara, você precisa de um fone de ouvido? Porque vai ter o barulho do alarme de incêndio. Então, são esses pontos que tem todo esse cuidado e esse acompanhamento também, entendendo que você vai ter dias que você pode ter, como você não tem um shutdown, como você não tem um meltdown, como que vai dividir a sua carga de trabalho para que você consiga ser produtivo e trabalhando as horas que você precisa trabalhar, enfim. E tem um outro ponto também, que são as empresas públicas. Hoje, por exemplo, a Petrobras vai abrir concurso, e eles vão abrir agora, o próximo concurso deles, com 25%, ao invés de 5% de contratação de pessoas com deficiência, eles vão abrir com uma meta de 25% de pessoas com deficiência. Então, empregos públicos também são muito bons de você se candidatar, porque você também tem o seu... porque você vai entrar elegível como uma pessoa com deficiência e fazer o concurso, né? E também Isso são reflexos também da NR1, então, inclusive em empresas públicas. Empresas públicas, sim. A NR1 hoje, em empresas públicas, a NR1 ainda não chegou, não é obrigatório nas empresas públicas, só na privada, mas o concurso público você pode ter e todo o acompanhamento. Explica melhor essa frase, porque às vezes a pessoa não sabe o que é NR1. A NR1 é obrigatório? O que é obrigatório? O que ela faz ser obrigatório essa lei? A NR1 é uma norma regulativa, que existem várias normas regulativas. Por exemplo, quem trabalha com eletricidade hoje tem que ter a NR10. Né? Então, são várias NRs. Essa NR1, ela cuida da saúde mental das pessoas, dos funcionários das empresas. Então, onde a empresa ela também é corresponsável pela saúde mental dos seus colaboradores. Então, hoje, as empresas estão sendo auditadas e tem outras empresas que prestam serviço só de NR1, são questionários que são feitos para ver, por exemplo, se você está passando por alguma situação de assédio, se você não tem acomodação para trabalhar, por exemplo, se você não tem uma cadeira para trabalhar e você é uma pessoa não só autista, uma pessoa com deficiência física, será que você está com a cadeira certa para trabalhar e isso está impactando a sua produtividade, que vai impactar a sua saúde mental? Então, hoje isso está sendo averiguado e fiscalizado pelo governo. Então, quando entra pela fiscalização e pode ter uma multa, todas as empresas hoje no mercado só se fala de NR1. Todo mundo está se preparando para a NR1, quem não está se preparando já vai... Quem não se preparou está se preparando, porque as multas vão começar a vir, o governo vai começar a fiscalizar, como fiscaliza as empresas também que não cumprem a lei de cotas, né? Porque a lei de cotas é uma lei que tem mais de 30 anos, inclusive, e tem empresas que não cumprem essa lei. Então, o governo, ele fiscaliza, e ele agora vai fazer a fiscalização da dobradinha, então, de pessoa com deficiência junto com o NR1. E aí entra um gancho muito importante para a gente, que eu vejo isso como um ponto positivo. Mais vagas afirmativas para pessoa com deficiência vão abrir, e a gente pode se candidatar nessas vagas, porque a gente só vai concorrer com pessoas com deficiência. Esse é um ponto também importante. Eu não vou estar concorrendo, então, é uma vaga para pessoas com deficiência, eu só vou estar concorrendo com pessoas com deficiência. E isso facilita muito, porque geralmente, e aí quando a gente está falando de pessoas, não no caso de pessoas neurodivergentes muito, mas porque a escolaridade é um pouco mais alta e tudo mais, mas quando a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando que hoje 57% tem um ensino fundamental apenas. Então, nível a gente ainda consegue, entre a gente ainda tem uma vantagem, entende? E a neurodivergente, a gente ainda tem uma vantagem entre a gente. Então, por isso que eu recomendo fortemente, que abriu lá uma vaga, e aí sim, aí você vai ter que
querer ser enquadrado, porque, como aquela história que eu disse, né? Você pode ser uma pessoa autista, mas não está enquadrado na lei de cotas dentro da empresa. Quando a vaga é exclusiva, aí você tem que assinar a declaração de que você é uma pessoa autista e que você está contando ali para a lei de cotas. E tem muita empresa que, nesse momento, não está cumprindo a lei de cotas, então eles abrem as vagas e colocam lá. E algumas, eles até estão colocando, por exemplo, a especialistane, a especializada, ela só contrata pessoas com autismo. A ATIP também é uma outra que só contrata pessoas com autismo. Então, tem a plataforma autista, só contrata pessoas com autismo. Então, eu acho que divulgam vagas, né, para pessoas com autismo. Então, porque quando a gente está falando que a empresa vai lá e procura uma especialista, por exemplo, para contratar... Não, eu quero uma pessoa autista. Por exemplo, a SAP, ela tem uma meta, ela já entendeu que o autista, quando ele é bem direcionado, ele é super produtivo. Então, eles têm uma meta global de contratar 1% de autista. Para a área de programação, por exemplo, porque já entendeu que o hiperfoco do autista, sendo direcionado da forma certa, ele vai produzir muito mais. Entendeu? Daí a importância também dessa pessoa autista estar se trabalhando e construindo habilidades, né? Você falou do hiperfoco mesmo, né? Lá na mentoria a gente vê isso, ou até nos meus atendimentos, o hiperfoco como sendo algo que é extremamente importante para a pessoa autista, constrói até a identidade dela, mas ao mesmo tempo ele desorganiza totalmente o sistema energético, se não gerenciado, né? Então, a importância das pessoas autistas também estarem buscando atendimentos que realmente contribuem para o desenvolvimento de habilidades. De habilidades, para a saúde, porque tem atendimentos que vai trabalhar numa perspectiva emocional, afetiva, não estou desenvolvendo necessariamente habilidades. Então, essa especificidade, assim, de entender, olha, eu estou aprendendo, o que está... Eu estou pagando esse profissional, mas ele está me trazendo o quê na minha vida? Eu preciso desenvolver habilidades de gestão de hiperfoco, de manejo das emoções, de comunicação, né? A pessoa autista, no tratamento dela, precisa sentir que ela está evoluindo. Não existe não evoluir. Sim, tá alguma coisa errada se eu não evoluir. Né? E são vários, e somos em várias partes, né? Não é só uma, somos várias dimensões. Porque às vezes o hiperfoco ele nos leva à exaustão, que nos leva ao burnout, que nos leva Na verdade. E aí entra a NR1, porque aí esse é um problema que não é um problema da empresa, é um problema da gente que não está conseguindo fazer a nossa gestão energética do nosso hiperfoco, e não é a empresa, é um problema pessoal. Então, por isso que isso vai gerar uma questão adaptativa, vai impactar no trabalho. Vai impactar no trabalho, na produtividade, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com a família, porque eu costumo dizer que, assim, o trabalho é a nossa segunda casa, é onde a gente passa a maior parte do tempo. E tem a questão do masking, essa questão você tem que ser autêntico, você vai ser quem você é. Você pode ser quem você é, mas dentro de uma cultura organizacional, né? Em cada empresa tem uma cultura, com adequações. Não dá para você ser quem você é 100% do tempo no seu local de trabalho, porque é o que eu costumo dizer, a inclusão, os lugares, as empresas têm que nos incluir, mas a gente também tem que entender esse universo que é corporativo. As empresas já existe uma cultura, é igual na família da gente, já existe uma cultura na nossa família, né? Uma tradição, e nas empresas é a mesma coisa, então a gente tem que se adaptar também, buscar se adaptar a essas tradições e essas culturas, e esses valores, né? Deixa eu fazer um parêntese na frase que eu falei, assim, não existe não evoluir, mas existem situações que, por exemplo, o burnout autista, quando ele está não tratado por muito tempo, e a regressão acaba sendo, às vezes, né, total, existem casos específicos que a evolução se torna bem difícil, né, então eu vou só
melhorar a minha fala aqui, e daí que vem também reforçando a importância de cada um ir buscar esse caminho, né, de desenvolver habilidades, porque não gerenciar as coisas que destroem a minha energia vai me levar ao colapso. Se eu manter esse colapso por muito tempo, as regressões serão fatalmente fatais para a minha produtividade, minha existência. Então, no melhor momento da minha carreira, e geralmente o burnout ele vem quando você está no melhor momento da sua carreira. Eu foi tive assim para você? Foi assim comigo. Eu tive um burnout no melhor momento da minha carreira, onde eu estava trabalhando na Meta, no Facebook, eu estava muito bem, gerenciando a América Latina, mas eu não estava sabendo gerenciar a minha energia. E aí eu tive um colapso, que eu apaguei, a lojinha fechou, e eu paralisei, desmaiei. Quando eu voltei, já voltei toda paralisada. E depois, para conseguir, eu levei 5 anos. 5 anos. Para conseguir cognitivamente voltar a ser a Luísa. Levei 5 anos. Quantos sinais que o corpo deu e você não escutou, né? Muitos, e eu não escutei. Ele precisou apagar. Eu lembro que você falou para mim que você chegou no hospital. Tem uma história aqui semelhante, tá? Uma pessoa que está aqui. Você chegou no hospital, os médicos achavam que você tinha tido um AVC, né? Um AVC. E não era AVC, era burnout. Era um burnout. Eu esqueci tudo, eu esqueci como falava, como andava, como comia. Eu fiquei 3 meses fazendo tratamento, fisioterapia diária para voltar a andar. Que eu esqueci os movimentos, eu esqueci tudo. Então, você imagina, eu esqueci, sumiu o inglês, sumiu o português, sumiu tudo da minha cabeça. E aí, para eu voltar, o cérebro fechou, não pode chegar nesse ponto. E aí hoje eu vejo claramente o quanto eu me negligenciei, o quanto eu usei meu hiperfoco de forma errada, o quanto eu não olhei para os sinais que estavam ali, quantos nãos eu poderia ter dado e não dei. Habilidades de dizer não. De desenvolver a habilidade de dizer um não, porque eu queria ser agradável, né? E o masking, a quantidade de masking que eu fiz, o quanto aquilo me prejudicava, porque eu queria ser aceita, né? Tem a aceitação, eu queria ser aceita. Nunca tinha trabalhado num lugar tão legal, e foi o melhor lugar que eu já trabalhei, assim. E nunca tinha trabalhado num lugar tão legal, fazendo coisas que eu gostava tanto, e o meu hiperfoco ali, eu digo que foi o começo do fim, foi com o hiperfoco, porque eu só falava de trabalho, eu só trabalhava, eu só engordei 30 quilos, eu só ficava na frente do computador, então assim, eu não gerenciava um robozinho. Um robô. Robô autista é o clássico autista não tratado, vivendo na bolinha autista e querendo ao máximo, fazendo de tudo para se adaptar, né? Muito. Se esforçando ao máximo para se adaptar e colapsando sem perceber. Sem perceber. E aí teve uma hora que o corpo para, e ele para mesmo. Eu saí de uma reunião, fui atualizar o Excel, já não lembrava mais. Como atualizo o Excel? Não lembro. Aí fui pegar um café, desmaiei. Voltei já no hospital, com tudo para. E eu levei 5 anos, foram 5 anos para recuperar. Aí veio com o diagnóstico, com a medicação, com a terapia, com a TO, entendendo hoje o que eu preciso para trabalhar, as horas de pausas que eu preciso fazer, o aprender, o que você nunca soube que é, o que mais tem na vida além do trabalho. Isso, o que tem? Nossa, é mesmo, eu posso fazer outras coisas. Existem vida após o trabalho, a vida não é só trabalho. Eu não sou só o trabalho, então é uma tríade, assim, sou eu que acordo todo dia e quero viver melhor, a medicação e as terapias, porque se eu não tiver TO, psiquiatra, não vai. E às vezes a gente fica pensando, ai, nossa, mas é tão básico, sabe? Cara, não consigo. E de assumir também hoje, de ter a maturidade, de conseguir assumir, cara, isso aqui eu não vou dar conta essa semana. E apesar de ser um luto para muitos autistas, né, isso de, opa, isso aqui não vai dar para mim. Não vai dar para mim, essa semana não vai dar para eu fazer isso. O que eu vou, quais os nãos eu vou dizer, e eu acho que muito depois que eu recebi o diagnóstico, eu hoje utilizo todos os recursos que é possível. Então, por exemplo, eu vou a vários eventos, existem salas de regulação,
eu vou para as salas de regulação, eu não quero nem saber. Eu vou para as salas de regulação, eu uso fone para me regular, eu uso salas de aeroporto, que tem muitas, nas salas de aeroporto, tem muitas hoje salas neurosensoriais, eu utilizo todas. Ontem mesmo estava em uma, eu utilizo todas as salas, eu utilizo tudo que eu posso para poder estar o mais regulada possível, e fazendo isso tudo, com a medicação e com a atividade física, e ainda assim é difícil. Então, e porque tem vezes que eu não sei o que fazer, e aí eu preciso de ajuda. Ô, Luísa, existe diferença entre as solicitações das adaptações, por exemplo, a adaptação sensorial, como é que eu peço essa adaptação, ou adaptação de comunicação, né, instruções por escrito, ou de rotina, e como priorizar cada uma? Sim, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é sensorial. Se você precisa de um fone, se você precisa da luz, que você precisa sentar num lugar mais escuro, se você precisa, enfim, essas adaptações aí que a gente fala de adaptação física, aí isso é um médico lá do trabalho, ou a PO vai te dar um laudo do que você precisa com a questão física, e você apresenta lá no RH. Esse é o primeiro ponto. Depois que você apresentou isso, e aí tem a questão de comunicação, de rotina, disso tudo. Aí isso é muito direto, você tem que ter uma segurança psicológica muito legal com o teu chefe, com o teu líder imediato, para você poder, e eu acho que é muito também de educar, sabe? Porque às vezes a gente acha que as pessoas, elas não sabem, elas não entendem, e a gente tem que fazer esse papel, que é um pouco... Ai, nossa, mas está no Google. Mas aí eu vou ter que te explicar. Então, olha, o autismo é isso, eu funciono dessa forma, para mim é melhor quando você me passa as demandas assim, quando você me passa diretamente, quando você não pede para eu mudar, porque o dia a dia da gente, é muito dinâmico no dia de trabalho. Um dia eu posso estar começando fazendo uma coisa, terminando outra coisa, terminando fazendo outra completamente diferente, essas mudanças. Então, é de você explicar até quanto isso te impacta, para você poder ficar adaptado, e aí é adaptação de rotina, gente. O teu líder, ele consegue te adaptar, por exemplo, olha, eu funciono melhor, a minha medicação, por exemplo, eu tomo o Venvance de manhã, eu funciono melhor, as minhas melhores reuniões são de manhã. Então, quando eu tenho que definir alguma coisa, fazer algo importante, eu mesma, no meu gerenciamento, eu ponho tudo para de manhã. Então, no meu planejamento, eu coloco as coisas mais importantes do dia para fazer de manhã, porque de tarde eu já estou cansada. Depois do almoço, eu já estou cansada. Então, isso é como você faz a gestão ali do teu dia. E você mesmo pode fazer e comunicando ao teu gestor, olha, essa reunião aqui, será que não dá para a gente passar para de manhã? Será que o nosso one-on-one que a gente tem todo dia, ao invés de ser 6 horas da tarde, será que não pode ser 10 da manhã, que é a hora que eu estou melhor? Né? E eu acho também que tem essa questão de, às vezes, a gente não querer ligar a câmera porque a gente está sensível, tá? E eu acho que é de explicar isso, olha, vai ter dias que eu não vou ligar a câmera, mas não é porque eu estou de pijama e nada disso, porque eu fico sensível com isso, mas eu estou trabalhando, e ele vai ver isso através da entrega, porque, no final, a entrega diz tudo, né? Mas precisa ser conversado. Luísa, sobre o primeiro emprego, para quem busca o primeiro emprego, quais são as dicas? Eu acho que as dicas são: utilize todos os seus direitos. Então, primeiro, se aplique às vagas exclusivas para pessoa com deficiência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se aplique a essas vagas. Acho que segundo ponto, procure essas empresas que são especializadas em inclusão de pessoas autistas. Então, por exemplo, a Specialisterne é uma, que você pode procurar e que você vai ter esse acompanhamento. Se você não tiver esse acompanhamento, mas assim, se cadastre, entre em grupos, existem muitos grupos que a gente consegue ver, aqui a gente tem o nosso grupo aqui, mas existem outros grupos de trabalho, de vagas que são divulgadas só para pessoas autistas, e aí você pode procurar isso tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn. No LinkedIn, coloque primeiro emprego, coloque lá a opção que você na parte que tem lá sobre, que você vai falar sobre você, coloque, sou uma pessoa autista, nível 1 de suporte, ou coloque o símbolo do autismo que tem, que é a fitinha, ou coloque o símbolo da pessoa com deficiência, porque quando a gente vai procurar buscar o currículo, ou coloque PCD do lado, ou PWD, que é People with Disability, porque às vezes a gente procura em português e em inglês. Então, do seu lado, você coloca tracinho,
PCD, porque quando o recrutador vai te procurar, ele já digita PCD. Ele está olhando para isso. Ele está olhando para isso, porque ele está fazendo vagas exclusivas. É. Procure essas vagas exclusivas e afirmativas, e banco de talentos, e programas de estágio, e programas de trainee, e programas de jovem aprendiz. Tem muito programas de jovem aprendiz hoje, e para a gente que é pessoa com deficiência, não tem idade. Então, a gente pode ser, hoje, por exemplo, se você não tem uma deficiência, você pode ser jovem aprendiz só até 24 anos. Pessoa com deficiência não tem idade. Que legal. Não tem idade, então você pode entrar como jovem aprendiz, sim, pode. Independente da idade, pode ser um idoso. Da idade, pode ser, sim, aplicar como jovem aprendiz. Então, acho que... se preparar para a entrevista, Luísa? Bom, dicas para entrevista. Acho que o primeiro ponto o recrutador, ele já vai saber para te entrevistar, porque se ele está buscando ali uma pessoa autista, ele já teve um treinamento, então fique mais seguro em relação a isso. Nas perguntas, né, responda, tem aquela coisa, você vai pesquisar sobre a empresa, você vai... A dica é essa, você tem que pesquisar sobre a empresa, ver quais são as ações que ela está fazendo, ter na ponta da língua, porque o recrutador vai sempre perguntar para você, primeira pergunta, e aí, o que você sabe sobre a empresa X? O que você procurou aqui sobre a empresa? Então, tendo isso na ponta da língua para dizer, as respostas podem ser papum, porque a gente é muito objetivo, mas eu gosto sempre de dizer assim, olha, eu vou te responder mais objetivo, porque essa é a minha maneira de comunicar, mas se você quiser mais detalhes, eu posso te dar mais detalhes. Eu sempre me coloco dessa forma, né? Assim, durma bem. Para ajudar nas respostas, posso, por exemplo, levar um papelzinho com tópicos específicos? Com tópicos específicos, super. Mas o principal no dia da entrevista você tem que estar bem. Então, assim, durma bem, se alimente bem, tome a sua medicação se você toma. Eu sei que dá ansiedade, que a gente fica ansioso e tudo isso, mas o principal porque hoje existem metodologias para a gente entrevistar pessoas autistas, mas não são todas as empresas que fazem isso. Então, de repente, você vai ter uma única chance, que é uma única entrevista, então você tem que estar bem. Olha, eu sugiro, na verdade, que esse preparo, ele precisa ser uma semana antes, tá? É o banco de energia, né, que a gente trabalha, que eu trabalho na jornada, nas terapias. Eu preciso aprender a gerenciar a minha energia, e a energia, ela é acumulativa. Então, isso quer dizer que é tipo um banco. Um banco, se eu tirar muito, tipo, eu tirei muito desse banco, né? Eu saquei muitas, sei lá, lotes de energia eu tirei de mim, com várias atividades desgastantes. Então, no final da semana, se a minha entrevista é na segunda, eu tive sábado e domingo para descansar. Não é o bastante, porque eu retirei muita energia ao longo da semana. Então, você se prepara de 5 a 7 dias antes, tá? Para um evento assim. Isso, são entrevistas. Avisa para todo mundo, olha, gente, eu tô offline, sabe? Não conta comigo, não se mete em discussão, não se mete nada. É isso. Tipo retiro. Se proteger, retiro, isso. Porque hoje, mas pode ser que você pegue empresas, porque hoje, por exemplo, que elas vão fazer entrevista de você estar com a câmera desligada, isso. O legal seria que você estivesse com a câmera ligada. Mas se você quiser estar com a câmera desligada, não tem problema, você pode avisar, olha, será que a gente pode fazer com a câmera desligada? Eu me sinto mais confortável. Tem empresas que, por exemplo, mandam as perguntas e você responde pelo WhatsApp, ou que mandam as perguntas e você responde com antecedência, com antecedência, legal. Sabe? Existem hoje, as empresas já estão se preparando muito para isso. Ou, de repente... Eu fiz um curso de adaptação no trabalho numa empresa, na UCLA, que é uma universidade do Canadá, e exatamente essas são as orientações deles. Eu não sabia que no Brasil já estava fazendo também. Já. Muito bom. O pessoal já faz isso, já está, pelo menos, quem está passando por treinamento para entrevistar pessoas autistas, já está entendendo que, às vezes, tipo, a pessoa ali naquela primeira entrevista não rendeu. E a gente, como RH, sente, não rendeu. Já aconteceu situações de, por exemplo, eu entrevistar uma pessoa, ela não estava num bom dia, eu cheguei a perguntar, falei, você está com a medicação ok? Você toma medicação? Tá com... Luísa, não tomei. Eu falei, então vamos trocar para daqui a 2 dias, e daqui a 2 dias a gente volta. E aí a pessoa voltou de outro jeito e acabou passando na posição, entendeu?
Porque uhum, a gente sente uhum, quando a entrevista não vai dar, não vai render. E aí uhum, eu intervenho, né? E aí pergunto: você está confortável? E é sempre isso. E o recrutador, eu acho que também é um ponto. Ele não está ali, porque às vezes a gente acha que o recrutador está ali para julgar a gente, tá? uhum, Mas não, o recrutador ele tem um objetivo, ele quer fechar a vaga. E ele quer uhum. fechar a vaga com a melhor pessoa. Então, ele vai tentar tirar o melhor de você. E ele não está ali para ser, tipo, contra você. Muito pelo contrário, ele está ali para te ajudar. Lógico, ele não vai te dar as respostas, mas ele está ali para tirar o melhor de você. Isso é uma dica de ouro para autista, Luísa. É, Porque a cabeça autista já vê luta e fuga em qualquer muito difícil. coisa, né? É Não, tudo um problemaço. Não, não é. Que bom saber que o entrevistador não vai ser meu oponente em uma oponente, não luta. vai, não é Uhum. uma luta. E lógico, ele não vai te colocar para fazer uma dinâmica de grupo. Hum, Sabe, a menos que hum, seja, por exemplo, para programação, hoje, dependendo da vaga, enfim, existem algumas dinâmicas hoje que são feitas, mas aí é para você programar, é tipo hackathon, bootcamp, você programa com Lego, é uma coisa de outra. Existe isso hoje, mas, por exemplo, hoje os autistas, o recrutador básico, assim, quem tem curso mínimo de neurodivergência, já entende que uma pessoa autista, eu não vou colocar ela nunca num processo seletivo. E aí, para o primeiro emprego, vai muito isso, que você tem dinâmica de grupo, que você tem. E você pode pedir essas adaptações. Por exemplo, a gente que tem TDAH, eu tenho TDAH, às vezes eu peço, e muitas empresas colocam lá, quando você vai enviar o seu currículo. Você precisa de alguma adaptação? hum, Escreva, tenho TDAH, preciso de 30 minutos a mais. Porque uhum, por exemplo, em algumas vagas com pessoas com TDAH, o que a gente faz? A gente divide, por exemplo, você vai fazer um case, você vai demonstrar ali um case de 1 hora e meia. Ao invés de ser 1 hora e meia direto, a gente divide 45 minutos, aí dá 10 minutos de pausa e depois volta com mais 45 minutos. Então, isso uhum, já é algo que já está sendo feito porque você já disse lá que você precisava dessa adaptação. Você precisa, às vezes, de um tempo a mais, e isso não vai estar sendo visto como, puxa, eu vou dizer que eu preciso de um tempo a mais porque eu tenho TDAH aqui, e isso vai ser. Não, não é, não, porque isso já está programado, muitas empresas já têm, os testes já são feitos, já com essa programação a mais, inclusive, uhum. de tempo. Luísa, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Ah! Vamos falar sobre transição de carreira? Vamos, vamos, Último vamos. tópico. Bom, eu mesma, né, passei pela. Eu trabalho com RH, mas estou num momento de transição de carreira, de sair do mundo corporativo, do CLT, porque entendi que não faz mais sentido para mim, e muito de estar como pessoa jurídica e atendendo como consultora, parceira. Eu falo que eu sou parceira estratégica, porque eu trabalho com muitas empresas. Então, eu trabalho, por exemplo, com a Sephora, eu trabalho com a Leroy, eu trabalho com a Warner, eu trabalho com essas grandes empresas. Só para vocês terem noção o quanto a questão da neurodivergência está em alta, por exemplo, a Sephora, que é uma grande empresa de cosmético, de beleza, enfim, né? Ela hoje eu os ajudei a preparar as lojas, eles estavam preocupados em atender bem pessoas neurodivergentes nas lojas, para você ter noção. Então, tipo, eu fiz todo um processo de ajudar. Então, hoje você entra na loja, o atendente não te toca, o cheiro está em outro lugar, a luz é diferente. Então, a gente já está sendo visto como pessoa consumidora, sabe? E isso é muito legal, porque a gente não é mais doente, não é mais o que dá. Não, a gente tem poder de consumo, e isso é muito bom. E aí, voltando agora à transição de carreira, eu acho que é um ponto importante, porque pode ser, por exemplo, depois que o laudo para mim veio, eu repensei a minha carreira e vi o que fazia sentido para mim. Então, no seu trabalho hoje, no seu posicionamento hoje, pessoas que estão buscando emprego podem te contratar para Sim, você auxiliar, ensinar tudo isso que você sabe sim. tipo, caminhar junto com essa pessoa até que que ela entre no mercado de Ela trabalho. entra no mercado de trabalho, e isso do Uhum, primeiro emprego, ou para fazer uma transição de carreira, eu trabalho na uhum, área de administrativo e quero ir para TI, porque existe essa possibilidade, existem várias empresas que hoje, por exemplo, a Especialistânia é uma, que ela faz essa transição de carreira de pessoas
de ADM, por exemplo, trabalhei como administrativa a vida inteira, mas quero ir para TI. Você consegue porque a gente está falando de lógica, e a gente Luísa, tem essa lógica. a especialistane trabalha com TI especialmente. Eu na minha prática, né, na TO, tanto na mentoria quanto nos atendimentos, eu entendo, assim, chega muita gente de saúde e educação. Então, professores têm uma extrema dificuldade de adaptação ao trabalho pela zoada, né, muito barulho, e também médicos, enfermeiros. Por exemplo, imagina, se uma pessoa, um médico que está com dificuldade de adaptação naquele hospital específico, como que é esse campo, assim, para essa A gente profissão? isso, existe essa possibilidade da pessoa, às vezes, fazer uma transição não de profissão, mas ela fazer uma transição de local de trabalho, sabe, de empresa. E eu dou muito esse suporte, por quê? Porque aí a gente vai analisar a empresa junto, a gente vai ver qual que é a vaga, qual que é a posição, você vai ter uma mentora para eu atuo como mentora para estar te ajudando a te preparar para as entrevistas, como você vai falar, o que você tem que dizer, como depois que você entra, e esse acompanhamento é pós também, não é só para você entrar, é pós também que você entra. Geralmente eu faço esse acompanhamento de 90 dias, né? E faço também, às vezes, até com o gestor da pessoa. Né? Da empresa. Na empresa, porque a empresa fica super feliz de ter alguém, nossa, então você tem uma mentora, então tá bom. E eu faço essa ponte com o RH, sabe? Isso é muito, muito comum. Eu faço isso, então tem pessoas que trabalham com designer gráfico, por exemplo, então eu faço a ponte com o RH, faço a reunião do gestor com a pessoa, da pessoa com o gestor, e depois levo isso e faço isso com o RH durante 90 dias para a gente montar um plano de adaptação junto. E aí é muito mais essa adaptação que eu estava falando, que é do dia a dia, né? De rotina, de trabalho, de delegar tarefas, disso tudo muito mais do que a adaptação sensorial, no caso, que aí isso precisa de laudo, de teórico, enfim, de alguém assinando. Olha só, a Franciele está perguntando, Luísa, em relação à redução de carga horária no trabalho para autistas, especialmente em emprego público. Sim, existe essa possibilidade. Já tem jurisprudência rolando, então alguns lugares não querem fazer essa redução. Mas já existe jurisprudência, e quando já existe jurisprudência, então um já conseguiu, já abre brecha para outras pessoas também conseguirem. Então, isso é possível, e também trabalho home office. Então, por exemplo, na Petrobras, todas as pessoas com autismo, elas trabalham home office, 100% home office. Em emprego público também tem muito isso, dependendo por exemplo, o TJ também do Rio de Janeiro, as vagas são home office, então você também consegue isso. Legal. Bom, algo mais que você tenha a colocar? Se alguém tiver alguma pergunta, é agora, gente. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o e-book, Luísa? Sim, eu disponibilizei, fiz um e-book com muito carinho para vocês, para compartilhando um pouquinho do que o RH não conta, mas eu estou contando. E aí lá no final, o que o RH não conta, mas eu conto. E aí tem o meu contato, tem o meu WhatsApp lá e tem um e-mail, e vocês podem entrar em contato diretamente, que a gente conversa, porque cada caso é um caso, não tem como a gente tá dizendo, você precisa de 3 sessões, de 5 sessões, não tem como, porque vai depender do teu objetivo, do que você quer, do que você é, do qual o seu nível também, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi durante essa jornada toda é entender até onde eu posso ir, porque eu não quero ser mais a Mulher Maravilha, sabe? Que dá conta de tudo, guerreira é a Xena, eu não quero mais ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo. Então, eu acho também saber dos meus limites me ajuda a definir aonde é que eu vou chegar. E, de repente, eu vou demorar mais para chegar, ou, de repente, não é por aquele caminho que eu vou, mas eu acho que ter esse autoconhecimento e ter essa sanidade mesmo, né? De não me levar nunca mais eu quero... Nunca mais. É uma decisão. É uma decisão. Uma postura, um posicionamento. É um posicionamento, nunca mais. E pode ser que
que meus planos mudem, como mudaram, e tá tudo bem, Mas mas o que não muda é a gente olhar para a nossa saúde como ponto. E o que não muda é essa gestão energética, gente. Isso não Não muda, pode. não pode mudar. E também o que não muda é a gente trabalhar as nossas competências, porque a gente precisa ficar trabalhando essas competências o tempo inteiro, porque a gente vai lidar com pessoas que vão exigir da gente coisas diferentes o tempo inteiro. O mundo é assim, né? Se a gente pudesse viver só entre a gente, ia ser ótimo. Eu estou lembrando de uma jovem, eu ia atender ela na clínica, uma clínica que eu atendi, eu não atendo mais, né? Hoje eu só faço atendimento online. Daí, o pessoal da ADM chegou, Liz, olha, vai ter uma autista jovem, porque lá era criança que eu atendia, né? Tá bom. Daí chegou o horário dela, eu falei, tá, ela tá atrasada, não, ela não vem mais, por quê? Porque ela achou um absurdo que a gente não vai pegar ela em casa. Porque para ela ficou muito chateada e brigou, sabe? Mas eu sou autista, vocês têm que me pegarem aqui. Ou seja, quantas habilidades ela precisava desenvolver, né, básicas de socialização, de comunicação, de perceber as regras do mundo, né? Então, foi por isso que eu criei a jornada, Luísa. Poxa, quais são as habilidades que essa pessoa precisa treinar? E é legal, assim, sabe, conseguir fazer isso em um preço que não é exorbitante. Não, é Né? Fazer isso acessível. é acessível, é possível, assim. Então, mesmo que a pessoa esteja com alguma dificuldade, ainda é acessível, tem coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem programas que pode, né, te trazer esse suporte de desenvolvimento de habilidades. Isso existe, não é algo inacessível. E o mais engraçado é que a gente sempre vai precisar desenvolver essas habilidades para sempre. E refinar. Porque a gente vai refinando, porque aí eu já aprendi a como falar desse jeito. Mas aí aparece uma outra situação que eu não sei como me posicionar. E aí eu vou ter. É um autodesenvolvimento, É que tá vivo é isso, né? Tá vivo é tá vivo é isso. Superando e aprendendo sempre. É isso. Berê, eu acho que você perguntou o meu contato. Eu vou distribuir, Liz vai mandar depois para vocês um e-book que eu fiz, que é um material, uma apresentação, onde tem algumas dicas lá, e no final tem o meu contato. E aí você pode me achar e depois me mandar uma mensagem. Vai ser um prazer falar contigo. Eu vou colocar lá no Girassol Sensorial. Acho que todo mundo que está aqui deve ter vindo do Girassol Sensorial, né? Então eu coloco lá também, Luísa. Eu faço um cardzinho e a gente coloca lá. Vamos fazer assim? Final. Berê, vamos fazer assim. Tá legal. Pessoal, agradecida. Luísa, muito grata. Foi muito bom. Foi, assim, excelente. Conte comigo. Legal. Agradecida também a todos que tiveram presente, pessoal. A gente se vê na próxima live. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa legal. A próxima live vai fazer um link direto com essa. Na próxima live eu vou conversar com a Fabiana Lopes, ela é advogada, especialista em TEA, e ela vai falar sobre qual é o laudo, sabe, maravilhoso, perfeito, que você vai, em termos jurídicos, que vai ajudar, porque a gente sabe que tem muito adulto autista procurando adaptações e sendo negada. Muito. Então, a gente vai... nível 1, né? Exato, principalmente nível 1, e a Fabiana vai ajudar a gente a entender esse universo de leis e de laudos para vocês conseguirem explicar também para os seus, né, para os profissionais de saúde, um laudo, o que não deve ter no laudo, que vai te atrapalhar ao invés de ajudar. Então, o RH é assim, o mínimo de informação possível sobre o seu laudo, então é o básico que precisa, é o CID, o que significa aquele CID, e se você precisa de alguma adaptação. Mas sabe o que é? A Fabiana já teve uma vez que ela falou assim pra gente, foi uma reunião entre profissionais com psiquiatras, e ela comentou, você estava na reunião, eu acho, Luísa. Vê se lembra. Ela falou assim, não, o que está dando, uma coisa que dá problema é colocar assim, nível 1 de suporte, autismo
leve. Leve. O autismo de alguma coisa de autodesempenho. Não coloque isso. Não porque, coloque isso. Cara, aí a empresa que não está querendo fazer a adaptação vem assim, não, mas se é leve, então eu não preciso. Não, mas se é leve, espera, mas é só até nível de suporte. Isso aí deve estar no laudo, não mais. Né? É isso. Ok, então. Obrigada pelo Tudo de tempo aí bom. de vocês, viu? Espero ter acrescentado. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Liz. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.